Falando ainda de política, vocês viram aí ontem, parece que houve um encontro entre João Dória, governador de São Paulo, e o Rodrigo Maia, o ex-presidente da Câmara dos Deputados. Eles se reuniram ontem à noite na casa do governador aqui em São Paulo. E o assunto foi a construção de uma grande aliança para 2022. E nessa conversa, o Rodrigo Maia foi convidado a se filiar ao PSDB. Mas, segundo as fontes presentes, o ex-presidente da Câmara não respondeu, porque ele está estudando outras possibilidades, como, por exemplo, a filiação ao PSL ou ao Cidadania. Vou começar pelo Marcelo Vitorino. Senhor Vitorino, o Rodrigo Maia foi derrotado fragorosamente na eleição da Câmara. E aí a pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: o que ele pode agregar a uma possível eventual aliança com o PSDB? Ele tem o que para trazer? Eu acho que é a experiência de tomar um pau do Bolsonaro. Mas aí os tucanos também têm. Então, assim, eu não sei se vai agregar algo a mais. E eu acho que ele ir para o PSDB é uma perda enorme para ele. Sim, o PSDB não é um partido que faz sentido para ele. Ele teria, minha opinião, se fosse ele, eu procuraria o Gilberto Kassab, trocaria uma ideia para ir para o PSD. Porque o PSD é aquele partido que ele é que nem um teflon. Ele não cola nem na esquerda nem na direita. Eu acho que concordo com o Vitorino. Eu acho que no caso do Maia indo para o PSDB, não agrega nada para o PSDB. O PSDB não sai ganhando nada. Ele não é bom de voto. Para as pretensões do... Peraí, cortou o que você falou aí, Vitorino. Você falou o quê? Ele não é bom de voto. Porque, assim, o Maia. Tem caras que são bons de voto. O Maia não é bom de voto. O Maia é um cara que foi eleito, mas, assim, ele bate ali 70, 80 mil votos e tal. Ou seja, não é um campeão. Fala, não, vou trazer o Ciro Gomes agora, vem cá. Aí é bom de voto. O Maia não é. Não, então ele não agrega ao PSDB. Mas o Dória deve saber disso. Mas a questão, acho que não é a questão de voto exatamente, não é o número de votos que ele vai trazer, mas a questão de como líder, como cara que circula, como cara ali de meio de campo, articulador, exatamente. Então acho que nesse sentido o Maia seria mais importante num outro partido para as pretensões do Dória de formar uma frente mais ampla. Então, se não der no DEM, e não vai ser no DEM pelo jeito, que seja em outro partido onde o Dória possa ter ali uma possibilidade de ampliar sua base de apoio para 2022. Aí, Paulo, você também fala umas coisas, né? O Dória está procurando formar uma frente mais ampla. Não, ele não está procurando formar uma frente ampla, ele está procurando gente para apoiar ele, o que é muito diferente de frente ampla. Frente ampla é o seguinte: vamos juntar aqui 6, 7 partidos, a gente tira no par ou ímpar, no dedo, descobre quem vai ser o candidato. Agora ele não, o que ele quer é gente para bater palma. Sim, claro. Outro papo. Sim, mas essa é a frente ampla que ele está querendo, claro. Igual o PT. É frente ampla pró-Dória. Sim, aí, exato. Claro. Sim, ok. Igual o PT está fazendo na São Haddad. Sim, a gente não está imaginando, uma reunião como você falou aí, ironicamente, né, de achar quem vai tirar no palitinho quem vai ser o candidato. O candidato é o Dória. Agora, quem vai apoiar ele, agora é hora de buscar pessoas que estejam lá concordando com essa ideia. O Maia falou que anunciaria hoje a saída dele, né? Ele até agora, até esse momento, 15 para as 5 da tarde, não há essa informação. Enfim, o fato é que ele falou bastante, deu uma entrevista bastante contundente para o jornal Valor Econômico, e ele falou, fez várias críticas ao ACM Neto, né? Ele disse que o ACM, ele ficou decepcionado com o ACM Neto, que era uma amizade que ele tinha de mais de 20 anos. O ACM Neto é o atual presidente do DEM, partido do Rodrigo Maia, e ele disse que o atual presidente do Democratas fala uma coisa e faz outra. E que só no último momento ele, Maia, percebeu que estava sendo traído por ACM Neto. Palavras fortes aí do Rodrigo Maia, né? Vou começar pelo Vitorino de novo. Vitorino, o Rodrigo Maia falhou em demorar para perceber que ele estava sendo traído? Eu não acho que ele foi traído, não. Isso daí vocês nunca passaram por um divórcio? No divórcio é assim, nos primeiros dias tá todo mundo jogando a culpa um no outro. Aí passam uns meses e começa, não, eu também fiz aquilo lá, mas teve aquele outro também.
Então, fim de casamento, a primeira semana é terrível. Né? Um lado faz festa, o outro lado chora. Isso é normal. Aí depois o pessoal dá uma acalmada. Eu não acho que ele foi traído. Eu acho só que ele jogou a candidatura dele como possibilidade até o último minuto. E isso fez diferença. Agora, é claro, o ACM Neto poderia ter ajudado mais? Eu acho que poderia ter ajudado mais, sim. Eu acho, mas aí que tá. Eu também acho que ele poderia ajudar mais o próprio Democratas, que é o partido dele, enquanto presidente do partido. Eu não vejo... eu vejo ele mais preocupado com as questões particulares ali do eleitoral dele do que do próprio Democratas. A gente vai fazer contato agora com o deputado Efraim Filho. Enquanto eu faço aqui o contato, o deputado Efraim Filho é o líder do DEM na Câmara, que se disponibilizou a falar com a gente sobre essa questão do Rodrigo Maia. Você pode fazer um breve resumo de quem é o deputado, Vitorino, enquanto eu faço aqui a conexão? Posso sim. O deputado Efraim, ele é filho do senador Efraim Moraes, ex-senador. Então, ele é lá do Nordeste, se eu não me engano, da Paraíba. Ele foi, assim, ele já foi presidente da Juventude dos Democratas. Se eu não me engano, hoje ele deve estar ele já foi líder do Democratas também. Ele deve estar ocupando uma das cadeiras das vice-presidências, se não me engano, Democratas. Então, assim, é alguém que tem o DNA do Democratas desde o início. Olha, eu me lembro da minha época de juventude partidária, o Efraim já estava lá. Então, assim, estamos falando de 20 anos. Bom, consegui fazer o contato aqui, finalmente. Vamos falar com o deputado Efraim Filho. Deputado, o senhor está nos ouvindo? Lhe escuto sim, Aldrin. Opa, obrigado, viu, deputado, por nos atender. Eu sei que o senhor está dando muitas entrevistas, como o Marcelo Vitorino bem lhe apresentou aqui para os nossos ouvintes, enquanto a gente fazia o contato. O senhor é o líder do DEM na Câmara e hoje um dia bastante comentado aí por causa da entrevista do deputado Rodrigo Maia, que aconteceu ao jornal Valor Econômico. E nós queremos falar exatamente sobre isso. Rodrigo Maia disse que foi traído, que a ACM Neto foi uma decepção. A minha primeira pergunta é: isso é verdade ou a bancada do DEM simplesmente isso, não queria acompanhar Rodrigo Maia na eleição da presidência da Câmara? Qual é a sua avaliação? Vamos lá, Aldrin, me permita também cumprimentar aí o Paulo Tadeu, o amigo Marcelo Vitorino, né? Conheço o trabalho dele, já tivemos a oportunidade de estar juntos, avaliando cenários. Ele é especialista aí em comunicação política e um belo especialista. Então fica aí meu registro ao Marcelo e a alegria em poder participar junto com ele na bancada aí nessa entrevista. E sobre a sua pergunta especificamente, não existiu, né, esse cenário de traição. A entrevista do Rodrigo Maia hoje nos surpreendeu, não pelo anúncio da saída que já estava precificada, e ele já havia comunicado que sairia, mas pelo tom que trouxe, né, um tom de ataques diretos, inclusive na própria pessoa física, né, do presidente ACM Neto, do governador Ronaldo Caiado, que foram os dois mais atingidos, né, pelas palavras do Rodrigo, acusação de traidor, de falta de caráter. Ou seja, foi um tom que realmente fez com que a própria bancada reagisse, esclarecesse, demonstrando que não houve traição. O que existe é que o presidente Rodrigo Maia se perdeu na condução do processo, né, atrasou a escolha do seu candidato. Isso fez com que ele perdesse a condução do processo e não tivesse a maioria da bancada para acompanhá-lo na decisão de seguir, né, um bloco com os partidos de centro, com os partidos de esquerda, né, o PT, PSB, PCdoB, e parte da bancada, a maioria, não aceitou, né, essa proposta de Rodrigo. Setores como, por exemplo, aqueles deputados ligados ao agronegócio, setores da bancada evangélica, né, tinham essa divergência. E, para concluir, você viu que o próprio Rodrigo Maia, na entrevista, por 2 ou 3 vezes, repetiu, acho até que num ato falho, que queria que o presidente ACM Neto entregasse as assinaturas necessárias, independente da maioria da bancada, que a cúpula intervisse para que a bancada seguisse o caminho escolhido por ele. E em democracia, maioria não se impõe, maioria se conquista. E Rodrigo Maia não teve a capacidade de conquistar a maioria do partido e
e por isso não conseguiu fechar o bloco de apoio que ele desejava. Quem está ligando o rádio agora, estamos falando com o deputado federal Efraim Filho, líder do DEM na Câmara. Pode falar agora, Paulo Tadeu. Deputado, se concretizar essa saída, eu queria entender o seguinte: isso não ajuda a queimar a imagem dos políticos? Ou seja, eu sou aqui do partido X, brigo com a minha bancada, no dia seguinte eu me filio a qualquer outro partido. Seria uma coisa impossível, por exemplo, se imaginar isso, por exemplo, nos Estados Unidos, você lá, democrata ou você republicano, brigando com a sua bancada e indo para outro partido. Você acha que isso aqui no Brasil não ajuda a queimar a imagem dos políticos? Ou seja, não existe partido político. Eu brigo e mudo troco de partido como eu troco de camisa? Por isso, Paulo, e você está correto, que hoje tem a legislação que prevê punições para a infidelidade partidária. E por esse motivo, o deputado Rodrigo Maia tem estado tão preocupado em querer justificar a sua saída, alegar que vai ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, pedir, né, a justificativa legal naqueles casos específicos em que a legislação permite essa mudança. Hoje, portanto, não se pode fazer como antigamente. Por isso que nós estranhamos, inclusive, o tom, né, que o presidente Rodrigo Maia, tal qual se fosse para elevar a temperatura e realmente gerar um cenário de incompatibilidade, de convivência democrática dentro do mesmo ambiente, com o presidente do partido, com os governadores, para tentar até servir de narrativa, né, nessa saída. O que me parece que ficou claro é que a bancada do Democratas, ela optou pela coerência e não pelo jogo do poder, né? O presidente da Câmara queria levar o partido a um local onde a bancada não se sentia confortável, não via coerência, alinhada lá com os partidos da esquerda. E ela preferiu manter a sua raiz, manter a sua origem, partido de centro-direita, que defende uma agenda econômica muito clara, de crescimento econômico, de recuperação, de resgatar os empregos perdidos, e é nessa linha que o Democratas seguirá, com a independência de votar a agenda com a qual ele tem identidade. Fala, Vitorino. Tudo bem, deputado? Tenho uma pergunta rapidinha e uma mais complexa. A rapidinha é: se o deputado Rodrigo Maia sair do partido, vocês vão pedir a cadeira dele? Que o ouvinte não sabe disso, mas assim, o deputado, quando ele sai de um partido, a cadeira não é tomada imediatamente. Quem tem que pedir é o próprio partido. Se tiver um acordo, ele libera o deputado, ele troca de partido, ele continua com o mandato. Então, a primeira é em o deputado Rodrigo Maia saindo, se vocês manterão a cadeira dele ou vão pedir. E a segunda, que eu acho mais complexa, é: hoje, o Democratas é base, é oposição ou é o Democratas? Vamos lá. O presidente Rodrigo Maia já fez a opção, declarou inclusive na entrevista, que irá ao TSE pelas vias legais, pedir autorização judicial para deixar o partido. Então, quem vai definir essa situação é o TSE, se vai dar ou não autorização para o ex-presidente Rodrigo Maia deixar o Democratas diante da insatisfação que ele tornou pública. Segundo a pergunta, certo, o Democratas preserva a sua independência, votará a agenda econômica principalmente, né, que é a agenda econômica do governo, com a qual o Democratas tem identidade, votamos as reformas, continuaremos a votá-las, né, temas como a reforma tributária, que está na prioridade desse primeiro semestre, temas como a autonomia do Banco Central, a nova lei cambial, as regras, né, que regulamentam o superendividamento, são temas agora para os primeiros 30 dias da retomada dos trabalhos. Então, nessa agenda econômica, o Democratas seguirá para votar e aprovar as matérias. Mas em outros temas de costumes, por exemplo, que são defendidos por bases bolsonaristas, o Democratas preservará a liberdade de vigir e votar contra, né? Temas como, por exemplo, homeschooling, que é defendido pelo governo, nós acreditamos que não é o caminho, né? Nós temos que valorizar a educação, investir e dar as condições para que os nossos jovens
possam ter melhoras, inclusive, da própria educação pública. Nós votamos a favor do novo Fundeb. Então, Marcelo, o Democratas será o Democratas, independente, para votar com aquilo que ele tem identidade e aprovar, mas divergir, sem ter como partidos que estão na base do governo obrigação de votar matérias só porque tem o carimbo do governo federal. Aldrin, eu vou só complementar a pergunta rapidinho aí. Deputado, você tem 3 reformas tributárias, a do governo, a da Câmara e a do Senado. Qual vocês vão apoiar? Eu considero a mais completa a da Câmara dos Deputados. Ok. Tá certo. Deputado Efraim Filho, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que o senhor está correndo aí, mas agradeço muito aqui em nome da audiência da Energia 97. Vamos marcar uma próxima oportunidade para entrevistá-lo para falar de outros assuntos. Tem muita coisa para a gente conversar, viu, deputado? Sem dúvida. Um abraço e uma boa tarde a todos. Muito obrigado, deputado Efraim Filho, líder do Democratas na Câmara, falou com a gente aqui ao vivo. A grande verdade.